Patriota, se não bastasse a minuta do golpe, a baleia, as joias, agora vem a embaixada, viu? Olha só o que está em andamento contra Bolsonaro agora. Urgente, Polícia Federal abre inquérito para investigar a ida de Bolsonaro à embaixada da Hungria. E tem mais. Os militares das Forças Armadas acabam de tomar uma grandiosa decisão. E vocês precisam saber quais foram essas decisões que os militares tomaram. Fora os generais, almirantes e brigadeiro melancias, esses aí não, esses aí tá fora, esses aí pertencem à ala melancia, viu? Nós estamos falando aqui, ó, dos militares, né, de média, baixa, patente, viu? Vocês precisam saber quais foram as decisões que eles tomaram e por que eles tomaram essas decisões, tá? Peço a todos que curta, comenta, compartilhe esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. A Polícia Federal instaurou um inquérito nesta segunda-feira, 25, para investigar por quais motivos o ex-presidente Jair Bolsonaro passou 2 noites na Embaixada da Hungria após a Operação Tempus Veritatis, deflagrada em 8 de fevereiro. A informação foi divulgada pela Folha e confirmada pelo protagonista. A operação da Polícia Federal investigava uma trama para que o suposto golpe de Estado no país, com parte das investigações, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro como medida restritiva, juntamente para ele não fugir do país. Ai, ai, cada uma. Como mostramos mais cedo, o jornal americano New York Times revelou imagens que mostram que Bolsonaro, 48 horas na Embaixada da Hungria, 4 dias após a deflagração da operação da Polícia Federal. O jornal sugere que Bolsonaro estava tentando uma aproximação com Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, com planos de escapar do sistema judiciário brasileiro. Os agentes da Polícia Federal informaram o antagonista, porém, que essa hipótese não pode ser descartada, embora não tenha elementos que fundamentem essa tese neste momento. Não vou negar, após a divulgação das imagens, a defesa de Jair Bolsonaro confirmou que o ex-presidente esteve na embaixada, mas para tratar de assuntos de interesse nacional. Nos dias em que esteve hospedado na Embaixada Magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos, e são, na prática, mais um rol de fake news, afirmou a defesa do ex-presidente por meio de nota oficial. Gravações. O New York Times diz ter analisado 3 dias as gravações dessa segunda-feira, 12 de fevereiro, a quarta-feira, 14 de fevereiro. Durante esses dias, Bolsonaro teria sido discreto. O jornal americano destaca as relações entre Bolsonaro e Orbán, o que o ex-presidente brasileiro já chamou de irmão, e diz que a rotina da embaixada mudou durante a passagem de Bolsonaro. Tá? Então tá aí, gente. O presidente Bolsonaro esteve lá e qual é o problema? Qual é o problema do presidente Bolsonaro visitar a embaixada? Será que eles estão pensando que Bolsonaro vai querer se refugiar na embaixada lá da Hungria? Gente, para com isso. Vamos dar uma analisada no cenário brasileiro. Vocês acham, se Bolsonaro estivesse pensando em querer fugir do Brasil, vocês acham que Bolsonaro iria vir para o Brasil? Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, meus queridos. Ele ficou 3 meses lá nos Estados Unidos. E de lá ele poderia ficar muito bem. Ele poderia fazer um pedido na embaixada dos Estados Unidos, alegando que ele estava tendo uma perseguição política contra ele. E pronto, acabou. Não, mas ele não largou a população brasileira, não. Ele pegou e veio embora. Veio embora por livre e espontânea vontade, sem pressão nenhuma. Ninguém deu pressão para ele voltar para o Brasil, não. Ele veio por livre e espontânea vontade. E ele sabia muito bem que o objetivo deles era esse agora, de querer criar um monte de narrativa para prender ele. Porque ele viu o que aconteceu com o Trump em 2020. O que eles fizeram com o Trump. E vocês acham que seria diferente do presidente Bolsonaro? Agora a situação está tão drástica agora no Brasil, que se o presidente Bolsonaro ele for num zoológico e passar a mão em algum dos animais do zoológico, eles vão querer investigar porque o presidente Bolsonaro foi no zoológico para passar a mão nos animais lá do zoológico. É igual a baleia, igual as joias. Não deram em nada, não conseguiram comprovar nada. É o tal dos inquéritos, tem tempo para começar, mas não tem tempo para acabar, gente. E agora eles vão abrir mais outro capítulo com outra investigação contra Bolsonaro, porque Bolsonaro compareceu na embaixada da Hungria. Ué, porque ele tem relações com essas pessoas, ele tem relações com a maioria da população brasileira de bem, coisa que Lula não tem. Coisa que Lula não tem também nas redes sociais, ele não tem Ibope, ele não tem nada. Ele só tem relações com aquele que
que ele indicou para vários cargos lá, e por isso que ele voltou à cena do crime. Lula só tem relações com essas pessoas. Agora Bolsonaro não, tem relações com Trump, tem relações com Israel, tem relações com os outros países aí. Bolsonaro tem relações com todo mundo. Só Lula que não, aí ó. Olha as relações que Lula tem com Israel. Que tipo de relações que Lula tem com Israel? Meu Deus, eles estão desesperados, eles estão criando todo tipo de narrativa para querer colocar Bolsonaro atrás das grades. Isso aí mostra o desespero. E agora a coisa ficou mais delicada. Depois das conversas, dos áudios do Cid ter vazado, aí a coisa complicou, gente. Complicou mesmo, viu? Porque o que não faltava era vícios processuais. Depois desse áudio, meu irmão, aí acabou mesmo. Só para vocês entenderem, Bolsonaro não podia ser julgado pelo STF. Porque ele não tem foro privilegiado. Tinha que ser na primeira e na segunda instância. E ele sabe muito bem se o Bolsonaro caísse na primeira instância, não ia ter, né, provas contra ele, porque isso aí não passa de narrativas. É igual o Mauro Cid disse. Eles querem que eu falo coisa que não aconteceu. Eles queriam que eu falasse e confirmasse as narrativas deles. As narrativas deles já estão prontas. Assim o Mauro Cid disse. Então essa é a situação que nós estamos vivendo. Mas tudo indica que Trump vai ser o novo presidente dos Estados Unidos em novembro. E é por isso que eles estão com pressa, né, de tentar colocar Bolsonaro na cadeia antes do Trump ser eleito, né? Não só o Bolsonaro, como também hoje mesmo eu publiquei um vídeo a respeito do Alan dos Santos, sabe? Eles estão se orquestrando, se organizando com os americanos lá dos Estados Unidos para ver se consegue trazer o Alan dos Santos de volta para o Brasil antes das eleições dos Estados Unidos, antes de Trump assumir o poder, porque ele sabe que depois que Trump assumir o poder vai ficar difícil, né, do Alan dos Santos vir para o Brasil, mas tudo indica que o Alan dos Santos não vai vir para o Brasil, porque ele não cometeu crime nenhum, e os Estados Unidos é um país democrático de direito, onde as leis funcionam, e lá nos Estados Unidos as pessoas não são punidas por falar o que pensa, dar as suas opiniões. A verdade que não quer se calar. Acabaram com a vida do Cid. O ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. Destruiu a vida financeira dele. E olha só como está Cid agora. O que os outros militares estão fazendo para tentar ajudar Cid? Vem comigo para vocês saberem. Militares fazem vaquinha para Mauro Cid. O tenente-coronel Mauro Cid, detido na última sexta-feira 22 por violar as condições de seu acordo de delação premiada estabelecido com a Polícia Federal, tem recebido respaldo em grupos de WhatsApp compostos por militares. Colegas do meio militar têm lançado campanhas para angariar apoio financeiro ao ex-auxiliar de Jair Bolsonaro, inclusive para custear suas despesas legais. Mensagens obtidas pela equipe da coluna indicam que a meta de arrecadar 300 mil em apoio ao companheiro. Cid retornou à prisão após a revista Veja divulgar áudios enviados pelo tenente-coronel a um interlocutor ainda não identificado, nos quais o militar acusa a Polícia Federal de fabricar narrativas em sua delação e critica fortemente o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, responsável pela homologação do acordo. Vamos juntos ajudar esse amigo que sempre foi leal, pai de família, um ex-excelente militar. Apela uma mensagem encaminhada em grupos militares no WhatsApp. O mesmo texto alega que Cid vendeu bens pessoais para custear os honorários de seu advogado, César Bittencourt. A mobilização ocorre após os áudios divulgados na semana passada revelarem um desabafo de Cid. Agora vocês vão ver o pedido de ajuda que está sendo compartilhado nas redes sociais dos grupos dos militares das Forças Armadas, né, em favor do Cid. Um soldado ferido que precisa da sua ajuda, ninguém fica para trás. Né? E aqui diz assim, ó. O presidente teve o Pix de milhões, ficou milionário, disse Cid, em referência às doações recebidas por Bolsonaro de apoiadores. Mas até então, Cid, ninguém sabia, né, do outro lado da moeda, ninguém sabia da outra versão que você estava passando, o que você estava sentindo, né? Você estava pedindo socorro, mas não tinha como você pedir socorro porque o ministro Alexandre de Moraes tinha aplicado medidas cautelares contra você. Então aí ficou difícil, né, da população brasileira de bem saber dos dois lados da moeda, né? Agora o povo ficou sabendo, né, o que verdadeiramente está acontecendo com o Cid, né? E esperamos que isso possa ser esclarecido o mais rápido possível, porque a vida desse rapaz foi destruída. A verdade é essa. Não só a vida dele, financeiramente, como familiar também. Eles estão investigando até a esposa dele. O que a esposa dele tem a ver com o Cid? Pegou o celular da esposa dele. Gente, o que é isso, gente? Isso tudo é para saber se eles encontram alguma coisa para ligar contra o presidente Bolsonaro. Porque o foco deles é o presidente Bolsonaro, né? E aí os militares estão tentando aí ajudar o Cid. Na verdade, gente, a maioria da tropa, dos militares das Forças Armadas, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército,
São pessoas de valores, são pessoas como nós, entendeu? Que estão aí correndo atrás do prejuízo, que quer ordem e progresso no Brasil, que quer ver o seu país livre dessa cleptocracia, dessa banda de idolatria. O problema é a minoria, é igual os comunistas. Os comunistas são a minoria e querem desfrutar de todas as riquezas do Brasil. É igual esses generais, almirantes e brigadeiros, entendeu? A maioria dos militares que estão aí, ó, nas casernas, eles estão, né, chateados com tudo que está acontecendo no Brasil, mas o problema é que eles não podem falar. Eles não podem vir a público e expressar, né, o que está acontecendo, porque senão eles é punidos severamente, né, severamente. Então é essa situação que o Brasil está vivendo, viu?